Capítulo 13. Fraternidade e vigilância. Na casa espírita, o cenário de fato era bem diferente. Certas atividades que antes permaneciam desorganizadas, agora seguiam com relativa tranquilidade. Contudo, os adversários espirituais ainda insistiam em continuar o processo de envolvimento negativo. Castro prosseguia bastante preocupado. Por mais que desejasse manter a calma e o bom senso, constantemente era irritado pelos próprios companheiros, que se deixavam envolver pelos inimigos da verdade. Dos 10 espíritos perseguidores que o envolviam a mando de Júlio César, com o fito de prejudicar as atividades do centro, somente 5 continuavam com o processo destruidor. Os amigos do mais alto procuravam envolver o presidente o quanto possível, a fim de que as influências negativas não lhe tirassem a lucidez para que o trabalho espírita não sofresse alteração. Entretanto, Castro permanecia firme no processo de organização da casa, colocando algumas vezes a ordem e a disciplina acima da caridade, da compreensão e do amor ao próximo. Neste campo, os inimigos da paz encontraram farta possibilidade de atuação, perturbando-o consideravelmente, conseguindo assim afetar os trabalhadores e as tarefas do centro espírita. Durante várias semanas, o coordenador do centro fora acometido de um mau humor difícil de suportar. Deixara-se contaminar pelo autoritarismo, exigir a perfeição das tarefas, selecionara para as atividades de benemerência somente os portadores de certos títulos ou recursos materiais. Não estava em seu próprio equilíbrio, envolvera-se mentalmente com os perseguidores. Alguns tarefeiros reclamavam da atuação do presidente, abalando intensamente certas atividades. Todavia, os espíritos amigos, compreendendo as limitações humanas, sabedores da fragilidade de algumas criaturas diante de um processo tão delicado de invasão espiritual, e pensando sobretudo na obra e na multidão de encarnados e desencarnados que precisavam para vencer as provas e expiação de um trabalho espírita executado com mínimo de equilíbrio, colocavam-se à disposição do amparo e da compreensão. Contudo, por mais carinho que partisse do plano espiritual superior, Castro deixava-se envolver em grave processo de melancolia, iniciando nova onda de perturbação. Foi neste período que Israel, aproximando-se do amigo, sugeriu-lhe fossem visitar Márcia Boaventura, a fim de verificarem como estava a amiga trabalhadora do atendimento fraterno. Movido por sincera emoção, o presidente da casa espírita aceitou com presteza o convite, dirigindo-se os dois para a residência da amiga sofredora. No lar dos Boaventura, Márcia estava visivelmente abatida, mas ao ver os amigos queridos, transformara-se subitamente, expressando no semblante cansado real alegria. Como tem passado, Márcia? Perguntou Israel sinceramente interessado. Estou bem,
na medida do possível. Meu marido acaba de ser internado num sanatório público. Perdera completamente a razão, cabendo a mim a condição única de ampará-lo dentro das minhas limitadas possibilidades. A misericórdia divina não me tem faltado. Entretanto, as dificuldades financeiras são muitas. A seita para a qual ele doara todos os nossos recursos nos abandonou completamente, deixando-nos entregue às dívidas. Calma, minha irmã, disse o presidente do centro intimamente comovido. Temos recursos que colocaremos à sua disposição. Somos irmãos em humanidade, e o que estiver ao nosso alcance será seu também. E retirando do bolso considerável soma em dinheiro, resultado das suas economias pessoais, Castro ofertou fraternalmente à irmã dedicada ao atendimento fraterno. Do peito do presidente, que se apresentara simplesmente como irmão em jornada, tomando todo o cuidado possível para não humilhar ou constranger a companheira, partiam luzes de compreensão e misericórdia. O ato espontâneo e sincero conduzira Márcia às mais profundas emoções, culminando num abraço fraterno entre os servidores do Cristo. Antes de se despedirem, reuniram-se em torno do Evangelho de Jesus, recordando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que as bem-aventuranças trouxeram estímulo e forças para a irmã em sofrimento. Durante a prece final, entidades respeitáveis foram atraídas, unindo-se a eles em vibrações amorosas, renovando o ambiente fluídico da residência da confreira sofredora. As vibrações sublimes espalhadas pelo ambiente tocaram igualmente os adversários do bem, que, verificando tamanho carinho e atenção, sentiram-se envolvidos pelas benesses do Evangelho em ação, rendendo-se aos espíritos da verdade, abandonando as ordens do mandante das trevas. Os 5 perseguidores do trabalho de Castro, diante do ato de nobreza, da caridade verdadeira, libertaram-no e libertaram-se, sendo abraçados pelos emissários do bem, que em silêncio retiraram-se amparando os recém-libertos de maneira emocionada, rendendo glórias a Deus. Dali, os cooperadores encarnados saíram dirigindo-se para o sanatório municipal com o desejo de visitar o esposo de Márcia. No quarto coletivo, Boaventura permanecia sedado. Tornara-se tão violento que médicos e enfermeiras encontravam dificuldades para tratá-lo. Os respeitáveis visitantes, acompanhados por valorosos cooperadores espirituais, começaram a orar fervorosamente, aplicando ao doente mental a fluidoterapia. Notava-se claramente certa melhora, pois a agitação que o constrangia, mesmo sobre forte sedativo, aos poucos foi se desfazendo. Durante o passe, os amigos do mais alto realizaram verdadeira sessão de desobsessão, afastando do doente grande turba de perseguidores. Entretanto, Boaventura permanecia completamente entregue à alucinação provocada pelos inimigos do amor. Contudo, o carinho e a atenção de Márcia eram fundamentais para o tratamento que simplesmente começara. Eram os frutos da ganância de Boaventura. Procurara na religião, entre aspas, fanática, bens materiais. Não buscara verdades eternas, entrando naturalmente na faixa de ação dos espíritos zombeteiros, mistificadores e aproveitadores. Iludido pela riqueza fácil, fanatizado pelas promessas celestes, entre aspas, de um reino de glória e fortuna na terra, perturbara-se mentalmente sob influência espiritual negativa. Somente se restabeleceria
5 anos depois, graças aos esforços amorosos da esposa, aliados à assistência espiritual com a fluidoterapia, e a libertação completa somente viria quando, reconhecendo o amor extremo da companheira, verificando seu trabalho de ajuda ao próximo, observando a lógica do espiritismo, aceitando resignadamente a situação social e finalmente, vendo outros mais necessitados, sentiu a alma vibrar, matriculando-se com o incentivo da mulher dedicada nas obras de benemerência à infância, encontrando nesse trabalho caridoso, tempos depois, a razão de sua existência. É a misericórdia divina, tirando do mal um bem, permitindo que coisas aparentemente dolorosas aconteçam a fim de despertar as criaturas. Todavia, tudo é aprendizado para o espírito imortal. Já de saída, às portas do hospital, os tarefeiros se despediram, e agora, com a enfermidade do esposo, enquanto estivesse hospitalizado, no lento processo de reabilitação, Márcia poderia retornar às atividades do núcleo espírita. Finda a visita, de retorno ao centro, os responsáveis pelas tarefas espíritas do núcleo em questão conversavam entre si. Israel, meu amigo, disse Castro, dirigindo-se ao confrade, abrindo o coração. Acredito esteja nossa casa passando por testemunhos. Tenho notado o quanto o centro fora abalado. Confesso que, vez por outra, sinto-me completamente envolvido, irritado, por ideias que não me pertencem. Também penso assim, companheiro, mas acredito que a fase pior já passou. Mas muitas coisas precisamos fazer. Lembra-se quando você me narrou um sonho em que nossa casa parecia envolvida por grandes rachaduras? É mesmo, respondeu Castro admirado. Mandei fazer as verificações físicas do centro e nada encontrei de errado. Mas diante desses acontecimentos o simbolismo é perfeito. Estamos de fato diante de um processo de infiltração. Claro, vejamos. Primeiro, Márcia Boaventura e o serviço de entrevistas. Segundo, Maria Souza e a tarefa do passe. Terceiro, a evasão de vários cooperadores. Quarto, o envolvimento amoroso da médium com um dialogador, gerando escândalo e fofocas. Quinto, nossas obras sociais com dificuldades de administrar o material humano. Sexto, as ondas de novidades, de modismos doutrinários. Sétimo, meu mau humor. Meu Deus, nem me dei conta. Entretanto, parece que agora estamos passando por um período de calmaria. Sem dúvida, meu amigo, considerou Israel. Como somos os responsáveis pelas tarefas, precisaremos vigiar mais, dando exemplos de tolerância e fraternidade. Você tem razão, toda razão. Preciso mesmo ser mais tolerante. Na casa espírita, os tarefeiros colocaram-se à disposição para o trabalho amigo e fraterno, vigiando mais. E agora, conscientes do processo de infiltração, por dedução lógica, em todas as reuniões mediúnicas em que participavam, oravam pela instituição, conclamando os outros grupos, já esclarecidos pelo seminário promovido por Israel, a colocar em prática as orientações cristãs, valorizando o centro espírita como oficina da caridade, tolerando-se a fim de superar mais esse processo. Além disso, tiveram a inspiração de realizarem uma reunião de intercâmbio espiritual direcionada para a casa espírita. Diante destes procedimentos, o ambiente pouco a pouco se modificara.
os adversários espirituais já não tinham tanto acesso aos tarefeiros encarnados, visto vibrarem em outra sintonia. No plano espiritual, porém, as entidades amigas mobilizavam-se para a retaguarda necessária, preparando-se para enfrentar os adversários que certamente haveriam de investir contra a instituição. Foi neste clima que os responsáveis espirituais pelo centro realizaram breve e instrutiva reunião e alertando os companheiros desencarnados desta maneira: Meus amigos, o momento está chegando. Júlio César e sua equipe provavelmente estarão planejando o ataque final. Não é preciso ser clarividente para deduzir que depois desta relativa tranquilidade, após termos socorrido milhares de criaturas sofredoras e libertado tantas outras do jugo do perverso dominador, queira ele agora, irritado ao extremo, destruir esta obra definitivamente. Contudo, carinho, respeito, amor e autoridade moral, aliados ao esclarecimento espiritual, serão nossas armas, pois que são nossos irmãos, padecentes de grave enfermidade. Muitos dos nossos confrades, mergulhados na carne, encontram em si forças para a autodefesa. De certa forma, nosso núcleo de trabalho está fora de perigo. Agora é a nossa parte. Diante da sintonia superior mantida pelos encarnados, podemos agir mais intensamente, visto que fizeram por merecer. Se não houvesse essa transformação moral, a retomada do ideal espírita, não poderíamos ir além do que já realizamos, pois não podemos interferir no livre-arbítrio deles. Assim, verificando a força moral que parte de muitos cooperadores ligado ao corpo denso, a misericórdia divina nos permite agir com maior rigor, colocando nossos recursos à disposição dos companheiros imantados à matéria, evitando a invasão e dominação das sombras. Para nós, será sagrada a oportunidade de libertarmos aqueles que se encontram algemados às ideias de perversidade. Almejamos abraçar os servos de Júlio César, conduzi-los à libertação e cooperar no processo de retorno ao corpo denso. Assim, redobraremos nossa vigilância. Sejam fortalecidas as equipes socorristas, porque uma multidão de entidades perturbadoras haverá de se libertar. Nada é maior que a felicidade de ver as criaturas humanas dos dois planos reerguerem-se e caminharem para o próprio progresso. Nossa tarefa é de cooperação sem crítica. Castro e Israel, nossos pilares permanecem firmes. O presidente da casa saiu do transe de mau humor que o envolvia, recompondo-se espiritualmente. Procuram, pelos próprios exemplos, controlar os excessos de alguns cooperadores que ainda permanecem sob forte atuação negativa. Para nós, quando encontramos companheiros desejosos em servir despretensiosamente, são como que alavancas de progresso, operando na transformação do planeta. Confiança. Concluiu o mentor. O Senhor é por nós, hoje e sempre. Terminada a breve reunião, os espíritos bondosos colocaram-se em franco trânsito de trabalho, irradiando o quanto possível pelas faculdades medianímicas bem educadas mensagens de conforto, esperança e trabalho.